Como eu gostaria de ver a cara de alguns incrédulos quando esses se deparassem com o sobrenatural, pois é nessas horas que o mais valente e corajoso dos homens se sentiria tão indefeso quanto uma criança de colo. O meu nome é Antônio Santana. Eu tenho 55 anos de idade e sou motorista de uma empresa de ônibus interestadual, mas que por motivos óbvios prefiro não expor o nome da empresa. Eu comecei a trabalhar na empresa desde muito novo. No início, eu era cobrador, e isso foi no final dos anos 80. Mas depois, consegui me habilitar e hoje sou motorista. Porém agora, eu só trabalho nas rotas curtas. Atualmente, a minha residência fica em Feira de Santana, a princesinha do sertão aqui na Bahia. Mas os encontros com o sobrenatural aconteceram em várias estradas desse nosso Brasil. E foram muitas. Porém, para não ficar cansativo, eu irei relatar apenas algumas. Na época do meu primeiro encontro com o sobrenatural, eu trabalhava na rota São Paulo-Maceió. Porém, eu ficava aqui em Feira de Santana. Eu assumi a direção para completar a viagem até Alagoas. E no outro dia, eu voltava com o carro até São Paulo. Isso foi em junho de 1992. O carro que havia saído de São Paulo chegou aqui no terminal rodoviário de Feira com apenas 35 passageiros. O motorista ficou aqui para descansar e eu assumi a direção e segui viagem. Quando eu estava no estado do Alagoas, na BR-101, próximo ao município de Junqueira, o carro perdeu força e do nada apagou o motor. Eu achei aquilo bem estranho, pois os ônibus da empresa eram sempre revisados e raramente apresentavam problemas mecânicos. O carro ficou parado como se não tivesse nem bateria e nem combustível. Foi uma coisa bem sem lógica. Eu esperei uns 5 minutos e liguei novamente o carro. E o motor funcionou. Então eu saí daquele lugar. Porém, minutos depois, eu tive a nítida impressão que uma criança, provavelmente de colo, estava chorando no fundo do ônibus. Vocês devem pensar que isso é até normal, uma criança chorar em viagens longas. E realmente é. É a coisa mais comum na vida. Porém, na minha lista de passageiros, não constava que tinha nenhuma criança de colo no ônibus. Segui mais à frente com a viagem e a poucos quilômetros de Maceió, o ônibus começou a engasgar. Eu parei no acostamento e desci para tentar descobrir o que estava acontecendo. Mas nessa hora, eu tinha certeza que um vulto de uma mulher segurando uma criança havia descido e foi andando em direção ao povoado que ficava às margens da rodovia. Voltei para dentro do ônibus, todo suado e tremendo de medo. E antes de dar a partida, eu tentei sair dali. E uma senhora que estava na primeira poltrona me falou: "Meu filho, você viu um vulto saindo do ônibus?" Eu balancei a cabeça positivamente. A senhora não me falou mais nada e segui a viagem até Maceió. E quando os passageiros estavam desembarcando, a senhora chegou perto de mim e me falou que havia visto uma mulher entrando no ônibus quando ele parou pela primeira vez. Mas ela preferiu ficar apenas orando para que a viagem terminasse em paz. Eu fiquei com muito medo. Mas quem acreditaria em um negócio desses? E se eu falasse com os superiores, provavelmente eu perderia o meu emprego. Então, eu guardei isso em segredo e comentei apenas com a minha mãe e o meu pai. Alguns anos depois, eu continuava fazendo a mesma rota e tive uma outra experiência, mas desta vez várias pessoas viram e foi bem traumatizante para mim. Na altura do município de Teotônio Vilela, eu avistei uma luz parada à beira da estrada, mas quando passei, descobri que aquilo era um ser demoníaco, pois aparentemente
Era um homem, porém dos seus olhos saiu uma labareda de fogo e aquilo começou a correr atrás do ônibus. E por mais que o ônibus andasse, aquela coisa estava ali do lado e aparentava se divertir com toda a situação. E foi depois de quilômetros que aquela coisa passou as unhas na lataria e fez um barulho ensurdecedor. As pessoas que na hora estavam dormindo acordaram e todos que estavam sentados do lado da janela à direita conseguiram ver a criatura correndo ao lado do ônibus. Depois do desembarque, eu levei o ônibus para a garagem. A lataria realmente estava bem danificada, como se uma ponta de ferro estivesse arranhado o carro. O responsável pela empresa me questionou, querendo saber o que havia acontecido. Eu disse para ele que ele não acreditaria no meu relato, mas em todo caso eu tive que falar. Após o meu superior ouvir toda a minha história, ficou nítido em seu rosto que ele não havia engolido muito bem aquela minha conversa. E com pouco tempo depois, a empresa conseguiu entrar em contato com alguns passageiros que estavam presentes naquele fatídico dia. E os mesmos confirmaram toda a minha história. E se não fosse a palavra das testemunhas, talvez eu fosse demitido. É como acontece em muitos casos. As pessoas são submetidas a tratamentos psicológicos, alegando estresses da profissão. E depois desse acontecimento, eles mudaram a minha rota. E eu passei a dirigir de Feira para São Paulo. Mas parece que as coisas sobrenaturais continuavam a querer viajar comigo. E certa vez, eu estava indo para São Paulo. Era por volta das 5 horas da tarde. Eu tinha acabado de sair da cidade de Governador Valadares. E o carro estava com poucos passageiros. Então, eu avistei uma moça parada, em pé ao lado da portaria de uma fazenda. Quando o ônibus se aproximou, ela fez o sinal com a mão, eu parei e ela entrou. Ela me cumprimentou com um boa tarde e disse que iria descer antes de Engenheiro Caldas. Eu abri a porta da cabine, ela passou direto e se dirigiu para o fundo do ônibus. Depois de uma meia hora, já perto do seu local de destino, eu ouvi uma batida no vidro da porta que separa a cabine dos demais assentos dos passageiros. Era a moça querendo descer. Eu parei o ônibus no acostamento, ela agradeceu e ficou ali mesmo. E eu segui a viagem, pois quando eu olhei pelo retrovisor, eu não vi mais a moça. Em seguida, o cobrador que trabalhava comigo me perguntou se o carro estava com defeito, pois eu havia parado por 2 vezes na estrada. Eu falei que foi para a moça entrar e depois para ela sair. Ele me olhou desconfiado e me perguntou: "Que moça?" Eu dei uma risada e falei para ele esquecer o assunto, pois àquela altura eu sabia que não era coisa desse mundo. Porém, entre todas as viagens e assombrações que eu encontrei por estradas, foi próximo a Muriaé, no estado de Minas Gerais, que eu realmente me deparei com uma situação que me fez repensar se realmente vale a pena continuar com a minha profissão. O ano foi de 2008 e dessa vez o ônibus estava lotado e já se passava da meia-noite. Eu parei em um ponto de apoio para as pessoas fazerem um lanche, usar banheiro e esticar as pernas. Enfim, descansar da longa e cansativa viagem. Enquanto eu tomava um cafezinho, o rapaz da lanchonete me falou para que eu tomasse cuidado, que naquele trecho estava acontecendo muitos acidentes ultimamente. E que, segundo ele, algumas pessoas alegavam que tinham visto uma assombração de uma mulher e um cachorro na beira da estrada. É lógico que eu não duvidei de toda aquela conversa, pois eu mesmo já tinha visto coisas à noite nas estradas, mas que eu teria que seguir a minha viagem.
Depois de 30 minutos, os passageiros retornaram para o ônibus e nós continuamos a nossa viagem. A viagem até que estava tranquila aquela noite. O trânsito estava bem leve e de repente eu tive uma sensação de ouvir um rosnado à beira da estrada. Mas quando eu olhei, eu não vi nada. Eu pensei até que fosse coisa da minha imaginação. Porém, cerca de 20 quilômetros adiante, uma mulher com um aspecto estranho estava parada em meia rodovia. Não deu tempo de desviar e nem de parar. Então eu passei por cima. E quando eu olhei pelo retrovisor, eu consegui ver um vulto branco. Em seguida, um demônio negro em forma de cachorro que começou a perseguir o carro. Aquela coisa vinha correndo atrás do ônibus, mas os carros que passavam em sentido contrário pareciam que não enxergavam nada. Mesmo assim, eu continuei viajando, porém quando chegou em um trecho de curvas mais fechadas, o demônio se jogou contra a lataria do ônibus. O impacto foi tão grande que o ônibus balançou todo. Eu olhei pelo retrovisor e aquela coisa estava lá. Então os passageiros começaram a reclamar, pedindo para que eu fosse mais devagar, achando que o balanço do ônibus era devido à alta velocidade. Eu diminuí a velocidade, então eu comecei a orar em pensamento. Em seguida, alguns passageiros começaram a sentir um odor estranho, como se estivesse algum animal morto ali por perto. Porém, eu tinha que manter a tranquilidade e principalmente a minha sanidade. E depois de alguns minutos, a coisa parou e ficou lá no meio da estrada. Eu segui com a minha viagem e no outro dia cheguei ao terminal Tietê na cidade de São Paulo. Depois desse dia, eu comecei a ler a Bíblia, fazer orações e buscar mais intensamente a proteção de Deus. E nunca mais nenhuma criatura se jogou no ônibus durante as minhas viagens. Porém, eu não deixei de ver pessoas vagando no meio do nada, em plena madrugada. Isso se tornou até corriqueiro. Agora, em relação à moça que entrou e desceu do ônibus, depois eu descobri que no local em que ela entrou havia uma cruz com o nome dela. Ela não foi enterrada ali, mas foi atropelada naquele lugar e que veio a óbito, pois a fazenda em questão pertencia aos seus familiares e o local que ela desceu é em frente à estrada que vai para a casa em que ela morava com seus pais. Esse é meu relato. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Algumas pessoas entram em nossas vidas sem serem convidadas e sem cerimônia. Fazem dela sua morada. E como fazê-los reconhecer que todos os lugares do mundo, desde a criação da vida, já possuem ou já possuíram um dono, que não está disposto a dividir a sua casa com ninguém? O meu nome é Wilson, eu tenho 42 anos e a história que eu vou relatar começou a acontecer no ano de 1997, quando estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar na fazenda da minha família, no município de Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Era o aniversário de 50 anos do meu pai. Chegamos bem cedo enquanto a minha mãe preparava almoço com a ajuda das minhas tias, e os homens acendiam a churrasqueira e preparavam as carnes. Já as crianças e os jovens passaram um dia explorando a região, tomando banho de rio, jogando bola, caçando, enfim, foi um dia cheio para todo mundo. Era o primeiro fim de semana que passávamos ali. O meu avô havia comprado aquela chácara há cerca de 2 meses e levou quase 3 até que a reforma terminasse. E para celebrar essa conquista tão importante, o aniversário do meu pai foi celebrado lá e mobilizou toda a família até quem morava em outros estados, e 2 primos que moravam na Argentina vieram para a festa. A chácara ficou bem cheia
Já de noite, eu e os meus primos começaram a contar histórias de fantasmas na beira da fogueira. Claro que ninguém ali tinha talento para isso ou conhecia alguma história realmente assustadora. Então virou tudo mesmo uma grande piada. As tentativas de assustar só causavam gargalhadas em todos que estavam ali. No fim das contas, foi uma noite bem gostosa. A família inteira ali reunida dando risada e se divertindo. Era algo que não acontecia há muito tempo, desde que cada membro foi se mudando de cidade e alguns indo até morar fora. Essas grandes reuniões se tornaram bem raras. Então, quando fomos dormir, um dos meus primos achou legal fazermos a brincadeira do copo. Preparamos tudo em meu quarto e, para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar as luzes e acender algumas velas e incensos. Eu confesso que estava levando tudo na brincadeira e nunca fui de acreditar muito nessas coisas, até naquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar isso de brincadeira, um forte vento tomou conta do quarto. Isso foi realmente estranho, porque estávamos com as portas e janelas fechadas. Então a minha prima mais nova começou a chorar freneticamente, e ninguém conseguia fazer ela se acalmar. De repente, ela passou a rir compulsivamente e a sua voz passou a ter um tom sinistro e ameaçador. Ela começou a xingar todos que estavam no quarto e sem motivo. Todos nós ficamos apavorados e saímos correndo dali na mesma hora. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que havia acontecido e eles entraram no quarto, já que a minha prima não havia saído de lá. Então, ao chegarem lá, eles encontraram a minha prima desmaiada e quando conseguiram fazer com que ela acordasse, ela ficou perguntando o que havia acontecido, pois ela não lembrava de nada. Ela disse que tudo que ela lembrava era de uma forte ventania e que havia visto uma sombra que estava na parede e depois começou a crescer cada vez mais. Ela ficou reclamando de uma dor que ela sentia em todo o seu corpo. Então, os meus tios a levaram para o hospital municipal e o médico que atendeu disse que ela estava apenas com cãibras. Isso foi apenas o princípio de todo o inferno que se transformou aquela chácara. Depois que meu avô morreu, o lugar ficou de herança para o meu pai e um tio que foi morar nos Estados Unidos. Depois de algumas conversas, eles resolveram vender e dividir o dinheiro entre eles e ajudar alguns parentes que estavam em dificuldades. Depois de descobrir a fama que aquela chácara tinha, a venda se tornou uma missão impossível e ela permaneceu fechada por anos sem que ninguém tivesse coragem de voltar lá. Em outra ocasião, no ano de 2000, fomos para a chácara, eu, minha namorada e mais um casal de amigos, chamados Fabiano e Andréia. Nós chegamos em uma sexta-feira por volta de 11h40 da noite, muito cansados e nem tiramos as malas do carro. Eu me lembro apenas que eu tomei uma ducha, eu e minha namorada, e fomos nos deitar. Foi quando eu comecei a ouvir um choro de uma mulher vindo do quarto onde eles estavam. Eu dei alguns murros na parede e gritei uma piadinha bem feliz, que é claro, eu não vou repetir aqui. E o que eu ouvi foi uma resposta bem séria e cheia de pavor. Cara, tinha uma mulher aqui dentro do quarto chorando. Eu saí correndo para o quarto ao lado para ver se era verdade, deixando a minha namorada sozinha no nosso quarto. No momento em que eu entrei pela porta do quarto deles, eu não tive nem tempo de ver nada, pois foi a vez da minha namorada dar um grito ensurdecedor. Eu voltei correndo e a via enterrada embaixo dos lençóis, chorando muito e apavorada. Resolvemos então todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito apavoradas. Eu também, é claro, que imediatamente me lembrei do que havia acontecido com a minha prima na última vez em que eu estive ali. Eu não contei nada para eles para não deixá-los ainda mais assustados,
e correu o risco deles quererem fugir dali no meio da madrugada. Mas o restante da noite correu tudo bem, e na segunda noite eu conversei com Fabiano e disse que hoje dormiríamos em quartos separados, já que eu queria privacidade com a minha namorada. E ele aceitou, já que também queria ficar sozinho com a namorada dele. Ficamos acordados até mais ou menos 1 da manhã, conversando e brincando, até que ele teve a brilhante ideia de fazer a brincadeira do copo para tentar entrar em contato com a mulher que estava chorando. Eu quis parecer forte e corajoso, então não me opus. Já as meninas, a princípio, ficaram receosas, mas depois acabaram aceitando. Montamos tudo, e logo na primeira pergunta, e ainda antes do copo se mexer, passamos a ouvir o mesmo choro da noite anterior, só que dessa vez mais alto e mais claro, além de bem mais sofrido. Era tipo um choro de dor e agonia, que fez com que largássemos o copo na hora, que acabou se espatifando no chão. A luz do quarto se apagou, e quando acendeu novamente, logo na porta do quarto, nós podemos ver uma mulher toda rasgada e com a sua face toda desfigurada. Ela caminhou e sentou na beirada da cama. Ela estava com uma aparência cadavérica, praticamente não tinha rosto, era como um esqueleto bem seco e encardido nos encarando. Aí não teve quem segurasse a gente ali. Naquela casa, não quisemos nem saber da hora e dos perigos da estrada e tratamos de pegar as nossas coisas desesperados para ir embora dali. Amigos, por incrível que pareça, depois desses 2 acontecimentos macabros, eu ainda consegui retornar lá mais uma vez. Depois de muito tempo, apareceu um comprador interessado na chácara. Quase 6 anos já haviam se passado desde que meu pai decidiu vendê-la. Fomos então para lá em um grupo grande de 8 pessoas. Eu e a minha namorada novamente, meu irmão junto com a namorada, o meu pai e a minha mãe e um casal de amigos nossos, que sempre ouviam as histórias sobre o lugar e sempre quiseram ir até lá, mas nunca tiveram a oportunidade. Todos sabiam das coisas que aconteceram naquela casa. Apesar de sempre ficarmos assustados, nós estávamos indo para fazer uma grande limpeza no lugar e consertar algumas pequenas coisas, já que o meu pai queria desesperadamente se livrar daquele lugar. Logo que chegamos, não notamos nada diferente. O dia correu normalmente e ficamos muito ocupados com os nossos afazeres, que nem tivemos tempo de notar se havia algo diferente acontecendo. Mas com o cair da noite, aí sim, tudo ficou estranho novamente. O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando. Era aproximadamente 7h30 da noite, quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto uma mulher chorona a encarando quando ela assava um bolo no fogão a lenha do lado de fora da casa. A minha namorada estava na piscina com a namorada do meu irmão, e as duas não viram ou ouviram nada, nem nós que estávamos bem próximos. Depois de conseguirmos acalmar a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Só me lembro de ouvir os seus gritos e ver ele correndo pelo corredor, enrolado somente na toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Tudo isso ocorreu apenas no mesmo dia que chegamos, e estávamos planejando ficar por lá cerca de 3 dias, ou seja, ainda tínhamos mais 2 dias assombrados pela frente. Fomos dormir aproximadamente 1h30 da manhã. Os homens estavam dormindo na sala, enquanto as meninas dormiam no quarto. Já o meu pai e minha mãe estavam no quarto ao lado, e de repente eu comecei a sentir um vento gelado na altura da nuca, como se alguém estivesse assoprando o meu pescoço. Eu acho que, devido ao sono no primeiro momento, eu nem dei muita importância, já que é normal naquela região virada de tempo repentino.
Mas quando eu senti alguém puxando o meu lençol, eu virei rapidamente e pude ver a mulher chorona, sentada na beira do meu colchão. Eu me encolhi o máximo que eu pude e prendi a minha respiração. Ela levantou-se, então eu pude perceber que ela não andava, ela flutuava. Ela então foi deslizando até onde eu estava encolhido e abaixou-se lentamente para me encarar de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas a minha voz havia congelado totalmente. Aquela mulher mudou de fisionomia completamente, bem diante dos meus olhos. E o que era uma feição ameaçadora parecia agora ser um ser dócil e amável. Eu achei aquilo muito estranho. O meu irmão se assustou quando ele a viu bem próximo de mim. Ele deu um grito de pânico e ela novamente passou a ficar ameaçadora e foi embora atravessando a parede. Nem eu e nem mais ninguém conseguiu dormir o resto da noite. No dia seguinte, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível. Então eu aproveitei para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais, que rapidamente eu peguei no sono. Pouco tempo depois, eu senti então alguém acariciando os meus cabelos. Ao abrir os meus olhos, e para meu alívio, era minha namorada. Eu senti então alguém acariciando os meus cabelos. Eu abri os olhos e, para o meu alívio, era minha namorada que havia se deitado na mesma cama ao meu lado. Então eu me virei novamente e voltei a dormir. Aí eu senti novamente os meus cabelos sendo acariciados, mas dessa vez de uma forma bem diferente. Eu senti uma coisa estranha. Era um carinho como eu nunca havia sentido antes. Era um carinho que percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. Eu virei para dar um beijo na minha namorada, que eu achei que fosse quem estava fazendo carinho em mim. Quando, para o meu espanto, quem estava ali ao meu lado era a mulher chorona. Eu fiquei petrificado. Ela me encarava de uma forma maternal. Eu não sei explicar, mas o seu semblante era horrível e eu não me importava de ser incomodado por um fantasma. O que me incomodava era a feiura dela. Foi quando a minha mãe entrou no quarto e deu um grito assustando todos nós. A entidade novamente atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê daquele fantasma ter cismado comigo, e nem faço questão de saber o porquê. Pela graça de Deus e do nosso esforço, o meu pai conseguiu vender aquela chácara assombrada, comprando com a parte do dinheiro que cabia a ele um apartamento em Boracéia, e até hoje, no momento, não apareceu nenhum fantasma por lá na praia. Ainda bem, tomara que continue assim para sempre. Esta é a história do meu pai, cerca de 35 anos atrás. Vou contá-la da perspectiva dele, exatamente como me foi contado. Eu cresci nos arredores de uma cidadezinha do Ceará. Não irei revelar o local, porém, fica no interior do Nordeste. Eu era bem jovem. Eu e meus amigos tínhamos o costume de acampar com certa frequência, pois era algo que nos dava o sentimento de liberdade. Era beber, fumar e nos divertir. As nossas idades eram entre 18 e 19 anos. Certa vez, eu e meus amigos decidimos acampar perto de um lago, que era próximo à cidade no qual eu morava. Levamos cobertores, cervejas e petiscos. A nossa aventura foi logo após a escola. Era uma sexta-feira. Ao chegarmos no local, já se passava das 4 da tarde. Então, encontramos uma área limpa, com muita sorte, que poderíamos facilmente estacionar o nosso carro. No início, fizemos uma pequena fogueira. Logo em seguida, bebemos algumas cervejas, que rapidamente
ficamos embriagados. Ao passar algumas horas, foi então que decidimos sair para nadar. Isso já era quase 11 horas da noite. A área em que estávamos acampados não havia trilha próxima que dava ao lago. O mesmo estava a uns 500 metros de distância. Sabíamos mais ou menos em qual direção irmos. O que dificultou bastante encontrarmos o local foi que estávamos bastante bêbados, pois não tínhamos o costume de beber com frequência. Foi então que decidimos ir de mata adentro, em direção ao lago. Isso foi no início dos anos 80. Não tínhamos celulares nesta época para nos comunicarmos com familiares ou amigos próximos, caso precisássemos de alguma ajuda. Tínhamos a certeza de que tudo iria dar certo. Foi então que, depois de 15 minutos de caminhada em meio à escuridão, apenas com a luz de uma lanterna, e ao nos aproximarmos do lago, um ar muito frio tomou conta de todos nós. A noite, que estava quente, quase de verão, instantaneamente se esfriou, ao ponto dos pelos de todo o meu corpo se arrepiar. Nós 4 sentimos uma sensação terrível, que em seguida ouvimos um grito de socorro vindo de dentro do lago, um grito de pavor. Quando olhamos em direção ao tal grito, vimos uma mulher se afogando. Eu fiquei em choque e sem entender nada. Na sequência, um medo me fez congelar. Um barulho alto surgiu. Era alguma coisa correndo em nossa direção, em meio ao matagal, que não deu para saber o que era. A única certeza que tínhamos é que aquilo estava com muita vontade de chegar até nós. Foi quando um dos meus amigos gritou: "Meu Deus, o que é isso?" Corremos muito em direção ao acampamento. Parecia que eu iria morrer. Nunca corri tanto em toda a minha vida. Na minha cabeça, eu não poderia ser lento. Eu tinha que correr o mais rápido possível. A sensação era tão ruim e sem explicação que em minha mente eu comecei a acreditar que eu poderia morrer ali, naquele local sombrio. Eu sentia que aquela coisa iria nos fazer algo de ruim. No fundo, eu ouvia as gargalhadas histéricas daquela coisa maldita. Foi tudo muito desesperador. Ao chegarmos no acampamento, o desespero era tão grande que entramos para dentro do nosso carro. Assim pegamos a estrada, de volta para as nossas casas, deixando a fogueira acesa e todas as nossas coisas para trás, como roupa de cama, colchonete, etc. No retorno para casa, nenhum comentário foi citado. O silêncio era enorme. Algumas semanas se passaram após o tenebroso ocorrido. O verão tinha chegado de fato e o ambiente estava em um calor escaldante. Nem a noite nos dava refresco do calor que fazia. Porém, os meus pais sempre faziam acampamento com os amigos mais próximos. Na verdade, todo o verão. Eram aproximadamente umas 5 famílias próximas à nossa que se reuniam para passar alguns dias acampando. Em uma certa noite, estávamos reunidos em frente a uma fogueira. Eram umas 20 cabeças, conversando e bebendo. A noite estava linda. Foi quando um dos amigos do meu pai contou uma história de uma certa caminhada que ele havia feito com sua esposa e outros amigos próximos. Esta caminhada foi um evento feito em um sábado dias atrás. Eles fizeram uma trilha que dava ao topo de um penhasco, e de lá de cima dava para se ver um lago metros abaixo. O lago era bem bonito. Foi quando eles sentiram a presença de algo muito ruim, uma presença estranha, como se alguém estivesse ali em meio deles. E para sua surpresa, aos poucos os seus amigos se viraram e começaram a fazer um percurso de retorno, em uma caminhada muito rápida que em seguida deu lugar a uma correria. Eu e minha esposa ficamos sem entender nada, pois o planejado era comermos e bebermos,
e assim ficarmos conversando por um tempo para colocarmos assim o papo em dia. Porém, o que era para ser algo bom para todos do grupo deu lugar para algo sinistro e sem explicações. Foi então que eu e minha esposa sentimos algo tão ruim, algo tão tenebroso, que fizemos o mesmo. Parecia que alguma coisa iria ceifar a nossa vida. Retornamos para o nosso carro e metemos o pé para casa. Acreditem, após o fatídico dia, não comentamos nada sobre este assunto até os dias de hoje. Após escutar o relato do amigo do meu pai, eu fiquei muito assustado. Eu tinha achado aquilo tudo muito sinistro. Eu acabei ficando curioso em saber o local que eles foram, pois a coincidência em relação ao que havia acontecido comigo e os meus amigos era bem grande. Eu não queria que os meus pais descobrissem que eu havia passado por isso com os meus amigos, pois eu tinha certeza que os mesmos iriam me proibir de acampar. E quando eu olhei para eles, os mesmos se mostraram bem assustados. Segundo ele e sua esposa, tinham praticamente a certeza que ambos iriam morrer no local. E para minha surpresa, o local foi o mesmo que eu havia ido acampar com os meus amigos, sendo revelado pelo mesmo, pois o pessoal que estavam ouvindo exigiram para que ele contasse, pois ninguém gostaria de passar pela mesma situação. Neste dia eu não dormi direito. Naquela noite eu fiquei pensativo no que poderia haver naquele local. Algo sinistro e assustador tem naquele lago. Depois desse dia, eu percebi que o melhor a ser feito não era voltar a acampar.